Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Conversa Entre Gerações. E hoje estamos com Pedro Pereira, que é advogado e faz parte do Centro de Defesa das Crianças e dos Adolescentes, o SEDECA do Rio de Janeiro. E hoje queremos saber mais sobre você. Pode contar um pouquinho sobre você, o que você acha que deve acrescentar na sua bio, o que você acha que é importante de falar sobre o Pedro? Boa tarde, Israel. É um prazer estar aqui nessa iniciativa. Saúdo essa iniciativa da Rede Não Bate Eduque, que o SEDECA também faz parte, e também do CECIP, da parceria com o CECIP. Eu comecei nessa área como estudante de Direito, fazendo estágios, né? Então, meu primeiro estágio nessa área social foram 2 estágios assim, importantes para mim. Um estágio no presídio, na Frei Caneca, e um estágio na Associação Beneficente São Martinho, na área jurídica. Então eu fazia o atendimento das crianças e adolescentes em situação de rua, adolescentes vivendo em comunidades, jovens trabalhadores. Então foi esse meu início dentro dessa área social. Entendi. E assim, para começar essa entrevista, vamos fazer uma perguntinha para você. Quanto tempo que você já tem nesse sistema de garantia, assim, de direito da criança e do adolescente? Bem, hoje eu tenho 57 anos. Eu comecei, eu acho que com 22 anos, então tem mais de 30 anos. Era no início do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, de lá para cá, eu trabalhei na São Martinho durante muitos anos. E em 2009 nós fundamos o Centro de Defesa Rio de Janeiro, o SEDECA Rio de Janeiro. Você pode explicar um pouquinho para o pessoal o que faz o SEDECA, o que é o SEDECA? Sim, é importante dizer assim, um pouco da origem dos SEDECAs, né? Os SEDECAs surgiram antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda na lei anterior, que era o Código de Menores. Então, os educadores sociais, eles iam para as ruas fazer abordagem, fazer o atendimento das crianças trabalhadoras nas ruas ou que tivessem situação de rua. Então, esses educadores sociais sentiam a necessidade de um suporte, de um apoio jurídico e social. Então, um dos primeiros SEDECAs a serem criados na rede nacional foi um SEDECA em Belém do Pará, da República de Amaús, ainda na década de 80. Então é assim que surgem os SEDECAs, um Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então fazem um atendimento jurídico, fazem também divulgação dos direitos entre as famílias, entre os adolescentes, e fazem também o trabalho do atendimento, né, do atendimento jurídico social. E tem uma pergunta que assim, acho que é que a gente mais quer saber quais são os direitos mais violados? Você como advogado, quais são os direitos que você acha que é mais violado da criança e do adolescente? No Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem vários direitos fundamentais. O que são direitos fundamentais? São direitos essenciais para uma vida digna de crianças e adolescentes. Educação, saúde, proteção, convivência familiar e comunitária. Mas no conjunto de direitos, eu acho que uma situação bastante grave no Brasil como um todo é a situação dos homicídios contra crianças e adolescentes, principalmente adolescentes e jovens das periferias, jovens negros. Então quando você tem um caso de homicídio, é uma situação extrema, né? A pessoa perde a vida. Então eu destacaria esse direito como um direito assim grave, mas existem outros direitos também que estão sendo e que são bastante violados, né? O acesso à educação, à saúde, os casos de violência contra criança e adolescente têm crescendo muito, né? Casos de violência sexual também contra crianças e adolescentes. Então eu destacaria entre as várias violações essas. Explicar pra gente também um pouquinho sobre os avanços, quais são os direitos, quais são as coisas e quais são os avanços que estamos tendo e as coisas que não estamos avançando em sua percepção. Um avanço importante é você mudar a legislação. Então foi mudada a legislação. Antes existia o Código de Menores, que era uma lei voltada mais para criminalizar crianças e adolescentes pobres. Hoje existe uma lei que é para todas as crianças e adolescentes do Brasil, é o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Mas essa lei precisa ser colocada em prática. Ela é uma lei muito importante, traz muitos avanços em várias áreas, né? Cria conselhos de proteção aos direitos de criança e adolescente, como o Conselho Tutelar. Agora, nesse ano de 2023, nós vamos vai ter a eleição unificada de todos os conselhos tutelares do Brasil, então é importante que os adolescentes e jovens, crianças também acompanhem esse processo, que é importante. Então esses eu reconheço como avanços, né? A redução da mortalidade infantil. É lógico que dependendo de quem esteja no governo, né, as políticas sociais elas avançam ou retrocedem, né? Mas houve um avanço muito grande do acesso à saúde, educação, mas os retrocessos, na minha opinião, é justamente a falta de prioridade aos direitos de crianças e adolescentes, principalmente em relação ao orçamento público, né? Quanto é que se investe em recursos públicos nessas áreas para garantir direitos de crianças e adolescentes? Você está sempre engajado e sempre na luta pela essa defesa como um profissional sobre esses direitos. E a gente quer saber também, assim, no seu olhar, no seu ver, quais são os principais desafios que um profissional da luta pela causa dos direitos da criança e do adolescente mais enfrenta? O Estatuto da Criança e o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança, o Estatuto prevê a participação de todos, Estado, comunidade, família. Então ele cria dentro do Estatuto essa participação compartilhada entre essas pessoas, entre a sociedade civil e o poder público. E o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, o CONANDA, aprovou uma resolução chamada Resolução 113, que ela vai falar justamente sobre esse sistema de garantias de direitos. O sistema de garantias de direitos é formado por todas as organizações públicas ou da sociedade civil. Então ele é dividido em 3 eixos, principalmente. O eixo da defesa, que aí tem o SEDECA, da sociedade civil, tem a polícia, tem a vara da infância, a defensoria. O eixo da promoção, então nesse eixo estariam as secretarias de educação, saúde, etc., as políticas públicas. E o eixo do controle social, que nesse estaria a sociedade civil, mas também os conselhos. O Conselho Municipal de Direitos da Criança, o Conselho Estadual e o CONANDA. Então, a ideia de um sistema de garantias é fazer uma comparação para ficar mais simples. No nosso corpo existem vários pequenos sistemas, né? O sistema digestório, o sistema circulatório, o sistema respiratório. Então, quando um desses nossos sistemas no nosso corpo não funciona bem, então há uma redução da nossa capacidade de fazer as coisas, né? Então, a ideia do sistema de garantias de direitos é que esses órgãos, Ministério Público, Conselho Tutelar, Polícia, possam agir de forma articulada para melhor promover e defender direitos de crianças e adolescentes. Eu incluiria aí nos desafios justamente esse sistema poder trabalhar de forma conjunta e articulada para a promoção desses direitos. Às vezes a gente tem a impressão de que uma pessoa está indo para um lado e outra está indo para o outro. Para falar sobre direito da criança e do adolescente, a gente não pode esquecer de falar que a família também faz parte desse processo, né? Qual é o maior papel da família nesse processo, ao seu ver? A família tem um papel fundamental, né? Mas a família também, também faz parte desse sistema maior de garantias de direitos, né? Então o Estatuto também traz para dentro da centralidade, o centro de atenção, além do trabalho com crianças e adolescentes, também o fortalecimento das famílias, dos vínculos familiares. Às vezes muitas famílias elas precisam de uma política pública na área da assistência, da saúde, para melhor terem condições de cuidar dos seus filhos e garantir seus direitos. Então o Estatuto também prevê medidas voltadas para o fortalecimento dos vínculos familiares, né?
que é um direito da criança a convivência na comunidade com a sua família. Sim, é muito bom quando a gente fala sobre o sistema de garantia de direito, porque a rede ela é um sistema de garantia de direito, principalmente para a prevenção dos castigos físicos e humilhantes. E uma coisa que a gente fala bastante é sobre esse vínculo familiar, sobre esse diálogo e essa troca que a gente predomina, que é o principal e a base de todo o convívio familiar, de toda a relação, de toda a educação. E tendo isso, é possível, né? É possível ter essa garantia desse direito, é possível dar continuidade. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Gostaria muito de agradecer a sua fala, o seu tempo que você teve aqui pra gente. Muito bom mesmo receber você aqui, você como advogado, você como uma pessoa que está lutando pelas causas das crianças e adolescentes e entende sobre esses direitos, que é o mais importante. É muito bom, muito gratificante ver que você está nessa luta junto com a gente. Muito obrigado, viu, Pedro? E você quer deixar alguma coisa pra gente? Israel, primeiro dizer que você é um ótimo apresentador, gostei muito do teu desempenho e a iniciativa é muito importante que os adolescentes e jovens conheçam os seus direitos e lutem para garantir seus direitos. É um prazer estar aqui com vocês e desejo muito sucesso no trabalho. Eu queria aproveitar para falar sobre, todo ano o SEDECA ele faz um exemplar atualizado do Estatuto. Então essa está saindo do forno, é a última edição, é um ECA atualizado. Nós vamos organizar um seminário, né, para a divulgação desse Estatuto. Depois vou encaminhar alguns exemplares aqui para os jovens da Rede Não Bata Eduque. Tá? Prazer. Muito obrigado, trouxe uma super novidade aqui pro canal, hein? E não se esqueça de se inscrever no canal, acompanhar a gente, vamos ter vários outros temas, várias outras coisas para você ficar sempre por dentro dos seus direitos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, deixa o like, ative o sininho de notificação e acompanhe a gente nas nossas redes. Rede Não Bata Eduque. Bem-vindo ao nosso quadro A Dedonha, e hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Pedro, do SEDECA. Bem-vindo, tudo bem? Bem. A Dedonha, A, B, C. Vai lá, um direito com C. Direito ao cuidado. Pode me explicar esse direito? Todas as pessoas precisam de atenção, de cuidado, né? As crianças de uma maneira especial, precisam de uma atenção, de uma supervisão, mas todos precisam de cuidado, né? Sim, praticamente. E o nosso segunda pergunta é um sonho. Sonho com C? Nossa, difícil. Tivesse mais circos na cidade. Oh, seria muito legal. Agora vamos uma música com C, um artista. Um artista com C, Cazuza. Uma música com C, Casinha Branca. Como você se lembra um pouquinho do ritmo? Ou a música, a letra? Mais ou menos eu queria ter assim simplesmente lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de morango. Mais ou menos assim. Gostei. Agora um lugar com letra C. Caxambi. Caxambi? Por que lembra logo ele? Primeiro, eu ia falar Caxias, onde eu morei, né? Mas só que lá é Duque de Caxias. Caxambi é próximo do bairro onde eu moro atualmente. Eu moro em Bel Castilho e Caxambi é próximo. Muito obrigada por estar aqui. Prazer. E muito obrigada, gente, por ter assistido esse nosso quadro, A Dedonha. E valeu, deixa o like!